Esta é a Moto Guzzi V7 Sport, sim, uma Guzzi. Quero dizer, olha só esses cilindros. Achei que era hora de trazer personagens, charme e um pouco do estilo italiano sofisticado para o canal. Acho que a V7 é a ferramenta ideal para isso. Fala sério. Até eu já estava ficando um pouco entediado com as motos esportivas de média cilindrada. Hoje vou levar essa moto para a estrada para um passeio e uma avaliação. Depois vamos voltar para o estúdio para uma análise completa antes de eu dar meu veredito final no final. Certo, Moto Guzzi V7 Sport. Este é um modelo realmente interessante, recentemente atualizado, com muitas mudanças, mas ainda assim algo bastante autêntico, à moda antiga e, na falta de uma palavra melhor, encantador, certo? O grande motor em V, a transmissão por eixo, esse lindo verde Legnano, que pintura bonita nesse negócio. Você tem o emblema da Guzzi bem aqui. Mandela del Ladio de 1921, e isso é uma reivindicação de fama bem autêntica. Essas coisas ainda são feitas às margens do Lago Como, na Itália. E honestamente, como eu vejo a Moto Guzzi, é meio que, na falta de um termo melhor, se você usar um termo um pouco ultrapassado, ela é realmente a hipster das motocicletas. É para os caras da Harley que querem algo, sabe, mais interessante. É para os caras da Triumph que não aguentam mais um T120 preto igual a todos os outros. Quero dizer, é para os caras da BMW que querem aquela vibração lateral, mas não suportam ser um cara da BMW. Moto Guzzi é a sua marca, cara. Essa moto é muito legal, certo? Girando a chave, passando a perna. Tenho cerca de 1,80 metros de altura com entrepernas de 81 centímetros. Vocês podem me ver aqui na câmera 360. É uma moto bem acessível. Minhas pernas ficam bem dobradas. O assento é bem baixo aqui, acho que um pouco menos de 76 centímetros, 75,9 centímetros se não me engano, uma posição muito confortável. Mas é uma motocicleta densa, você sente que ela tem bastante peso, mas sinceramente isso combina com o estilo dela. Uma curiosidade engraçada sobre essa moto é que nada está alinhado no centro. Quando comprei essa moto, foi a primeira coisa que percebi. Eu fiquei tipo, por que a tampa do tanque não está alinhada com isso e nem com aquilo? Está tudo meio desalinhado, se vocês conseguirem ver. Isso me incomoda um pouco, como alguém que é um pouco obsessivo, meio perfeccionista. Vamos ajeitar isso aqui, vamos ligar ela, beleza? Vamos ver aquele clássico tremor e balançada. Essa moto simplesmente me faz sorrir, cara, de verdade. Ela é simplesmente encantadora, pra não dizer outra coisa, é muito charmosa. Então, 853cc transversal cinto, olha só que motorzinho bacana aqui. Vamos ouvir o som dela. É um motorzão com um ronco forte, parece coisa de verdade, sabe? Puxando a embreagem, engatando a primeira marcha, é um pouco mole. Quando você sai com essa moto, você já entende na hora a vibe dela. Cara, você entende isso, sim, tem Sport no nome. Sim, eles fizeram algumas coisas para deixar a moto um pouco mais animada, mas é simplesmente uma pilotagem tão charmosa e interessante. Sabe, a Guzzi meio que parece uma moto que evoluiu em uma espécie de dimensão alternativa, onde as motos nunca foram projetadas para serem totalmente esportivas ou totalmente touring. E ainda assim, elas chegaram até a era moderna, com apenas o suficiente para torná-las compatíveis para uso nas ruas. Então nós temos freios a disco duplos, temos uma boa quantidade de potência aqui, cerca de 67 cavalos e 59 libras-pé de torque. Mas na verdade, se alguma moto já foi maior do que a soma de suas partes, é a Moto Guzzi. Porque você olha as especificações no papel, pensa sobre o que essa moto é, e fica tipo, ok, é só mais uma Roadster retrô, charmosa, tentando pegar algumas vendas da Triumph, da BMW e da Harley, certo? Mas tem algo realmente interessante acontecendo aqui. Não é a primeira vez que eu ando numa Moto Guzzi. Já pilotei duas diferentes antes, mas acho que essa Sport realmente é um dos pacotes mais bem sucedidos que já experimentei. Existem vários fatores em jogo aqui. Primeiro, este motor é refrigerado a ar. A arquitetura é bem antiga, então ligar essa moto e sair pilotando realmente passa uma sensação autêntica, à moda antiga. Essa moto não parece tão moderna assim, mas isso é algo bom. Você acelera um pouco. Uma sensação muito boa de potência desse 853cc. Você só quer curtir com calma, sabe? Se existe uma moto para você simplesmente passear pelas estradas do interior, aproveite a paisagem. É a Moto Guzzi V7 Sport, simplesmente um lugar adorável para se sentar.
Então ele tem o velho motor refrigerado a ar com som borbulhante, transmissão por eixo que quase não exige manutenção e faz o movimento de levantamento do eixo mais acentuado pelo layout do motor. Então quando você acelera, há tantas sensações únicas nessa motocicleta que você simplesmente não encontra em praticamente nenhuma outra moto. Tipo, sim, uma Triumph Thornville provavelmente é um pouco mais sofisticada, mais gostosa de pilotar, um pouco mais, sabe, bem montada. Mas enquanto eu faço a curva com a Guzzi aqui, eu simplesmente sinto o eixo levantando, sinto o motor balançando de um lado para o outro. Você precisa levar isso na esportiva e entender que é o que essa motocicleta tenta fazer. Ela está tentando provocar uma sensação única para o piloto, e eu tenho que dizer que realmente consegue. Sabe, toda vez que você reduz uma marcha, você sente exatamente isso. A moto balança de um lado para o outro e aí você joga ela na curva. E a dianteira realmente não comprime. Ela não faz o que você acha que vai fazer. E no começo isso é um pouco chocante. Eu lembro das primeiras vezes que pilotei essa moto, pensei, cara, ela não está realmente, sabe, me passando aquela sensação de confiança. Mas sabe, ela não foi realmente projetada para ser uma moto de fazer curvas, não foi feita para tipo ter aquela precisão extrema. O que ela tenta fazer é simplesmente algo um pouco diferente, certo? E eu acho que ela faz isso melhor do que quase qualquer outra. Faz tempo que não piloto algo assim. Eu já pilotei aquela BMW Retro Scrambler Roadster AR9T. E ela é simplesmente polida demais, e o motor boxer não tem um som tão bom. Essa aqui é um V2 Twin, de 90 graus, só que está apontando para a direção oposta e simplesmente soa ótimo. Tem uma faixa de torque muito boa, a sensação dele é na verdade super parecida com o motor da Triumph Bonneville. Sabe aquele torque suave em baixas rotações, até o som é um pouco parecido também. Se você simplesmente... Só aquele impulso gostoso que me diz para trocar de marcha. Isso é uma coisa que você faz. Você quer ter simpatia mecânica pela Guzzi, não quer realmente forçar tudo e acelerar até o limite. Até o limite do giro, acho que nunca levei essa coisa até o redline, porque sinceramente ela simplesmente não quer fazer isso. Então, é uma moto que, sabe, amadureceu e mudou ao longo de muitos anos, mas só o suficiente para acompanhar a era moderna. Poucas motos hoje oferecem a mesma sensação que esta. Para mim, é o que a Harley deveria ter feito com a Sportster. Ao invés de torná-la uma moto refrigerada a líquido, polida e estranha, com pneu dianteiro grande e grosso, deveriam ter feito algo assim. Onde você sente aquela pegada, sabe, de moto refrigerada a ar, com aquele ronco e aquela vibe legal, mas ela tem muita, sabe, geometria de verdade e um design de respeito. E, sabe, parece que, sei lá, cara, é difícil explicar, é realmente difícil explicar como é a sensação de uma Guzzi. Ela é autêntica, charmosa, refrigerada a ar, e ainda assim é como uma motocicleta moderna de verdade. É como uma mistura perfeita entre as duas coisas. Os produtos da Triumph ficaram um pouco polidos demais, na minha opinião. Eles são ótimos, são muito gostosos de pilotar, mas eu acho que essa Guzzi te dá um pouco mais de fascínio. Uma característica de destaque é a transmissão por eixo cardan, única e sem manutenção. Outra marcante é o tanque de combustível. Você pode perguntar, o que há de especial nesse tanque? Por que isso seria uma grande característica além de ser incrível e verde? São 5,5 galões, o que é quase cômico de tão grande para esse estilo de motocicleta. E esse peso, só para você ter uma ideia. Isso significa que você pode rodar 400 km com essa pequena e divertida Roadster. E aí você pensa, espera um minuto. Tenho transmissão por eixo cardan, sem necessidade de manutenção, 400 km de autonomia e um motor adorável, cheio de torque. Melhor ainda, você realmente tem controle de cruzeiro nessa máquina. Sim, acredite, essa máquina possui um módulo de controle de cruzeiro ultra simples e discreto, quase um recurso escondido, como um easter egg dessa motocicleta. Então, tudo o que você precisa fazer para ativar o controle de cruzeiro é simplesmente segurar esse botão de seleção rápida de modo. Aqui, você vai ver que o módulo de controle de cruzeiro aparece. Pronto. Ao acelerar, aperte o botão de novo para ativar o controle de cruzeiro. Para desligar, basta pisar no freio ou acionar a embreagem e você desativa o controle de cruzeiro. Não existe acelerador anti-rolagem como em muitos controles de cruzeiro de motos, nem botões Res e Set. É um sistema muito simples, mas combina muito com o estilo dessa moto e é um recurso muito legal para adicionar a uma moto que nem precisava disso.
agora com acelerador eletrônico, eletrônica avançada, seletores de modo, IMU, controle de tração e ABS sensíveis à inclinação. Então eu acho muito legal que eles incluíram todos esses recursos de alto nível em uma moto que ainda mantém essa sensação autêntica e interessante de pilotar. Muito legal, então você tem uma moto que é flexível, prática, interessante e bonita. E novamente, é por isso que eu digo que é meio que um segredo bem guardado no motociclismo, ou quase como uma moto de hipster. Porque você realmente precisa conhecer uma Guzzi para ter uma Guzzi. Toda pessoa que eu conheci que tem uma Guzzi ou realmente gosta dessa marca é absolutamente um motociclista raiz, de verdade. Então não quero ser exclusivista, mas são caras que andam de moto há 20 anos, já pilotaram de tudo e chegaram até isso. E eles dizem, uau, era isso que eu estava procurando, sabe? E eu entendo completamente. Se eu estivesse procurando algo retrô, queria algo que tivesse aquele sentimento autêntico, a moda antiga. Isso estaria no topo da minha lista. E ainda, como um grande bônus extra, é super fácil de manter e pilotar. Sabe, uma plataforma de motor muito conhecida. É um motor simples, 2 válvulas, refrigerado a ar, dificilmente quebra. Possui controle de cruzeiro e tecnologia suficiente para sua segurança, o que é ótimo. Um tanque de combustível fantasticamente grande, quero dizer, tem muita coisa para gostar aqui, tem muita coisa para gostar mesmo. É realmente uma moto deliciosa de pilotar. Um pequeno ponto com o qual eu realmente preciso lidar. Essa motocicleta custa mais de 10 mil dólares. Ela faz parte da família de motocicletas Piaggio. Mas tem algumas coisas no cockpit que me tiram um pouco da sensação de tipo, essa moto é incrível. Vou te dar alguns exemplos. Os conjuntos de botões foram tirados diretamente de outros produtos da Piaggio. Então esse aqui na verdade é um botão de partida da Aprilia, aqui do lado. Isso é compartilhado com outros modelos de alto padrão. E isso meio que não combina muito com o clima da moto. É um pouco moderno e angular demais. E aí vem a tela. Vocês sabem que sou muito exigente com telas, mas não é por querer. Nem sou daqueles caras viciados em iPad. Eu não quero um display TFT nessa moto de jeito nenhum, mas eu gostaria que tivesse um marcador analógico de verdade, seja tacômetro, velocímetro ou os dois. Eu realmente acho que se eles tivessem incluído algo parecido com o que a Kawasaki faz na Z900 RS, onde você tem 2 mostradores redondos, velocímetro e tacômetro, e no meio você pode acessar algumas dessas funções. Acho que isso teria sido absolutamente perfeito nessa máquina. Eu teria adorado 2 mostradores gêmeos bem aqui. Uma tela no meio teria sido muito, muito legal, teria deixado essa moto quase perfeita pra mim. E só pra comentar sobre essa cor, ela é um pouco polêmica. Alguns acham que parece verde de sopa de ervilha, mas eu gosto e ainda considero uma cor tradicional. E sinceramente, mais motos deveriam vir em cores interessantes. Tô tão cansado de ver motos só em preto, branco ou cinza. Essa é uma ótima cor. Mais motos definitivamente deveriam vir em cores legais como essa. Ouve só, quando você reduz a marcha, ela treme um pouco, você tem que pilotar do jeito Guzzi. Uma coisa que te digo sobre essa moto é que precisa pilotar com calma. Ela não recompensa nem aceita comandos ruins ou estranhos. Tudo tem que ser super suave nessa Guzzi, senão ela acaba ficando meio brava com você. Ela não gosta quando você, sabe, acelera bruscamente ou vira rápido demais. Tudo tem que ser suave. O câmbio você tem que usar com um pouco de calma, porque ele é meio mole, meio folgado. Muito mais do que eu esperava, certo? Vamos dar uma acelerada, hein? Eu diria que a Guzzi tem potência de sobra, ela tem potência suficiente. Eu não sinto que seja uma moto lenta, e acho que por gastar mais de 10 mil dólares, ela parece rápida e com torque adequado para o seu segmento. Ela certamente parece muito mais madura e séria do que algo como uma Royal Enfield Interceptor, e isso é justo. Ela custa cerca de 5 mil dólares a mais, então você espera algo mais robusto. Ela se encaixa perfeitamente na linha da série 900 da Triumph ou nas Scramblers da Ducati. Você sabe, motor Desmo de 803 cc. Ela está exatamente em linha com esse tipo de torque e potência. Parece perfeitamente alinhada com o segmento. Só mais uma observação sobre a ergonomia dessa máquina. Gostaria que as pedaleiras fossem um pouco mais para trás. E sei que vão dizer que sou fanático por motos esportivas e só quero isso. Não, mas gostaria que estivessem centralizadas sob mim. Acho que a Ducati Scrambler e as Triumph Bonnevilles têm ergonomia melhor que esta máquina. Isso é um pouco parecido demais com uma cadeira para mim.
Eu sinto que estou sentado em uma posição meio estranha. Eu preferiria se eu estivesse um pouco mais assim. Se vocês puderem ver no 360, se os apoios para os pés ficassem 5 a 7 centímetros mais atrás, seriam mais confortáveis. Isso é meio que aquela vibe clássica da Evo Sportster, com pedaleiras centrais, mas um pouco mais inclinada para frente. É possível conseguir outras pedaleiras traseiras e ajustar a posição, mas o banco é confortável e tem espaço. Essa é uma moto pela qual você se apaixona, cara. Essa é uma moto que você compra, fica com ela por uns 10 anos e realmente se apaixona. Eu não sei porque a Guzzi parece tão romântica, não parece? Com seu tanque de combustível grande e sua capacidade de rodar longas distâncias, você só quer ter uma aventura à moda antiga com ela. É muito romântica. Eu gosto muito dessa motocicleta, acho ela muito legal, né? Dito isso, vamos até a oficina dar uma olhada mais de perto na Guzzi. MotoG nunca foi uma marca de motocicletas para pilotos que ficam comparando as especificações técnicas com os amigos. A Guzzi não fabrica motos para quem busca status ou para exibicionistas de rodovia. No Instagram, eles não tentam te convencer de que o futuro do motociclismo está atrás do brilho de um painel TFT de 12 polegadas, ainda mais quando todo mundo com quem conversei diz que 4,5 polegadas já é totalmente satisfatório. Moto Guzzi existe em uma categoria totalmente diferente, uma que eles praticamente ocupam sozinhos. Eles operam com honestidade mecânica, teimosia de engenharia e uma afeição romântica inabalável pelo design do velho mundo. A V7 Sport me faz acreditar que isso não vai mudar tão cedo. Motor em V longitudinal com transmissão por eixo cardan, pureza mecânica bruta. Toda a filosofia central deles está aqui nesta motocicleta. Esta moto é para quem busca não só o visual retrô, mas também a verdadeira essência retrô. Embora ainda seja competente o suficiente para sobreviver no mundo moderno, isso aqui não é uma Janus 250, se é que você me entende. Ela não está tentando recriar o passado com um quadro frágil e um motor ruim. É uma interpretação moderna do passado que é de forma confusa, crua e refinada ao mesmo tempo. No coração da V7 está o V-Twin transversal de 853cc refrigerado a ar da MotoG. Os cilindros se projetam para fora do quadro, expostos sem nenhum pudor, um layout que continua funcionalmente excêntrico. Em 2025, este motor entrega cerca de 67 cavalos de potência e 58 libras-pé de torque. Em um contexto moderno, esses números são certamente modestos, mas se você está comparando os dados de potência dessa moto, está perdendo totalmente o sentido. O motor entrega torque imediato em baixas rotações e acelera suavemente por toda a faixa de giros. O som também é ótimo, com um escapamento baixo, aveludado, quase sedutor. Observe, não há falhas nem problemas de alimentação. Aqui você sente a personalidade desse motor antes mesmo de ter a chance de analisá-lo. Ele balança suavemente em marcha lenta, pulsando como um instrumento musical. O torque chega cedo e permanece presente e estimulante. Suas peculiaridades mecânicas são transmitidas por todo o chassi, pelo eixo cardan. O motor simplesmente te proporciona todo tipo de sensação estranha. Não é agitado ou frenético como um cachorro raivoso tentando se soltar da corrente para correr atrás de uma criança. É mais como um simpático bulldog que ronca quando você faz carinho na barriga dele. Esse motor vem com transmissão de 6 marchas e principalmente eixo cardan. Em tempos em que correntes são padrão, motos com eixo cardan costumam ficar restritas aos modelos topo da BMW ou viagens longas. O uso contínuo do eixo cardan pela Guzzi parece muito intencional. Não é mais leve, não transmite mais potência, mas é simples, durável e perfeitamente adequado à orientação do eixo de saída no motor transversal. Provavelmente foi por isso que fizeram assim. A V7 Sport foi criada para ser mais dinâmica que os outros modelos V7, sem perder a personalidade da plataforma. Ela utiliza quadro de berço em aço, longe de alta tecnologia, mas oferece base sólida e previsível para esse tipo de motocicleta. Graças à suspensão e aos freios de especificação UP, a V7 Sport é visivelmente mais focada e responsiva do que suas irmãs. Na dianteira, a Moto Guzzi coloca um garfo invertido de 41 mm com ajuste de pré-carga. Olha, não é um sistema controlado eletronicamente, totalmente ajustável e cheio de tecnologia, mas atende muito bem ao propósito dessa moto. O garfo invertido aumenta a rigidez e melhora a sensação na dianteira em frenagens e curvas. Isso não vai transformar a V7 em uma máquina de pista, mas aumenta de forma significativa a precisão na rua. Na traseira, o tradicional layout de 2 amortecedores permanece, mantendo o clássico visual de roadster europeu. Um dos destaques técnicos da moto é seu sistema de frenagem. A V7 Sport está equipada com 2 discos de 320 mm e pinças monobloco Brembo.
Sistema de frenagem de respeito com ótima sensação ao frear e potência de parada forte e previsível. A V7 Sport não é uma máquina de desempenho selvagem, mas a capacidade de frenagem complementa o peso da moto, o que é importante. A Sport também recebe rodas de liga leve de 6 raios que são mais leves do que as da V7 Stone e com menos peso não suspenso. A entrada em curva está mais rápida e a moto muda de direção com mais facilidade. As edições tecnológicas na versão Sport mostram que Moto Guzzi não é contra a modernização, ela apenas escolheu modernizar onde realmente importa. Você não tem uma i1000 de 6 eixos ou uma grande tela TFT, que honestamente pareceriam fora de lugar nessa máquina, mas conta com modos de pilotagem, controle de tração, ABS e piloto automático. Ela está equipada o suficiente para parecer moderna sem ser supérflua ou exagerada. Estilisticamente, a V7 Sport aposta na discrição. As proporções são limpas. O tanque esculpido mantém o estilo Guzzi. É simples, mas intencional, com vários detalhes visuais interessantes. Não há entradas de ar falsas, ângulos agressivos ou um visual retrô forçado e bobo. Este design clássico resulta de um século de fabricação de motocicletas, não de modismos da indústria. Muitas motos retrô hoje em dia pegam referências visuais do passado. Enquanto escondem plataformas totalmente modernas por baixo, a V7 evita essa armadilha porque sua engenharia e estética são inseparáveis. Ela tem essa aparência por causa de como ela anda, e ela anda desse jeito por causa de como ela se parece. Não é uma naked moderna com farol redondo que todo mundo resolveu chamar coletivamente de neo-retro. A V7 Sport não é um chamariz excêntrico para hipsters. Ela não depende de truques ou de uma estética derivada. Ela é fiel à sua origem, com um design que antecede totalmente esse fetichismo irônico por motos antigas. Estou falando com você. Triton 800 e Suzuki GS6 Double T AV7 Sport se destaca como uma alternativa distinta no cenário retromoderno, onde alguns concorrentes transformam a nostalgia em um produto de estilo de vida. A Moto Guzzi preserva a autenticidade mecânica. O motor, a transmissão por eixo, o quadro, tudo é real, intencional e coeso. O resultado é uma experiência de pilotagem profundamente satisfatória. É uma moto que você pode pilotar com frequência sem se sentir entediado ou pouco estimulado. A ergonomia é neutra, o assento é aquecido, a entrega de potência acessível é indulgente sem ser sem graça. Ela não tenta te convencer de nada. A V7 Sport é como uma banda de noise rock, ela simplesmente faz o que quer e ou você entende ou não. Eu não tinha muita certeza do que esperar da Moto Guzzi antes de pilotá-la. Seria uma moto à moda antiga, tentando desesperadamente se manter relevante com algumas tecnologias e recursos atualizados suavizados pelo tempo, como um produto BMW Boxer Twin. Ou talvez seria como uma Triumph Bonneville, aveludada, suave, ronronando, mas extremamente educada. É raro ter uma experiência realmente única no motociclismo, mas a Guzzi oferece isso de sobra. Ela tem uma identidade completamente singular que não é compartilhada com nenhuma outra moto. Essa moto tem uma combinação estranha de características que sugerem um estilo de pilotagem bem específico. O tanque de combustível desproporcionalmente grande, a transmissão por eixo, a entrega de torque, o controle de cruzeiro secreto disponível. Isso é realmente um segredo? Uma motocicleta de turismo estilosa? Para aqueles de nós que não aguentam algo com carenagens completas, alforjes enormes e um GPS Garmin, talvez a Guzzi seja realmente a mais charmosa de todas as motocicletas retromodernas. A V7 entrega emoção, entrega sentimento. Sim, ela faz aquele famoso tremer e vibrar. Sim, às vezes ela liga de um jeito, digamos, não muito inspirador, de confiança, mas ela permanece autenticamente fiel ao que o motociclismo deve ser. Ela não foi polida ao extremo, parece algo que evoluiu em uma espécie de dimensão alternativa do motociclismo. Essa moto é o que tantas outras da categoria retrô moderna gostariam de ser, e a pintura verde com certeza também ajuda. Para mim, essa moto é o que a Harley Davidson deveria estar fazendo. Algo que remete a uma época mais bruta, com refinamento suficiente para ser moderna e pilotável de várias maneiras. O irmão espiritual da Guzzi é a Royal Enfield Interceptor 650, mas nesse caso temos que dar o crédito para a Guzzi. O V-Twin 850 soa tão cafona quanto parece. As Moto Guzzis masculinas têm uma pegada de hard rock, menos glam metal e mais AC corrente contínua. Ela tem peso e impacto reais ao andar na estrada, exigindo mais atenção ao pilotar. O motor bicilíndrico longitudinal e a transmissão por eixo cardan geram forças incomuns para quem não conhece a doutrina da Guzzi.
Mais do que qualquer outra moto, as Guzzi's têm uma tendência a criar fãs absolutamente apaixonados. E eu posso ver o porquê. Quanto mais eu ando nessa motocicleta, mais intrigado eu fico com ela. Eu consigo entender completamente por que alguém se apaixonaria, lenta mas seguramente, pela vibe. É uma paixão que cresce aos poucos, pois essa sensação não se encontra em outro lugar. No motociclismo moderno, não só está cada vez mais raro encontrar motos refrigeradas a ar, mas também aquelas grandes e barulhentas, com decisões de design duvidosas que só os italianos tomariam. Baseada unicamente no amor e na estética, a Guzzi realmente está em uma categoria própria. A V7 Sport traz acréscimos que aumentam a confiança na pilotagem mais do que uma proposta esportiva. Acho difícil alguém comprar essa moto esperando que ela faça curvas sinuosas, ao menos espero que não. Você compra porque ela desperta uma emoção em você, e isso já é motivo para adquirir uma motocicleta. Vamos dar a essa moto uma nota 8 de 10. Ela é única, interessante, é verde e é exatamente o tipo de moto que precisamos ver mais na indústria. Pontos negativos. O controle de cruzeiro é um pouco estranho, mas é bom que exista. Achamos o peso excessivo e o câmbio um pouco impreciso. A dirigibilidade é encantadoramente única e exige um pouco de disciplina e foco para pilotar, mas é algo que você consegue pegar o jeito em, 30 a 45 minutos pilotando. Estou animado para seguir rodando com essa máquina nas próximas semanas. Acesse yamidu.co e veja como participar para ganhar. Obrigado por assistir ao programa de hoje. Um grande agradecimento à F1 e ao Grupo Piaggio por viabilizarem esse sorteio. Valeu e a gente se vê no próximo. Até mais.